Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar a respeito de quando a nossa fé é provada. Com certeza você passou por algum momento da sua vida que você diz: será que Deus estava vendo? Será que Deus não viu isso? Aonde Deus estava? Então, quando a nossa fé é provada. E para falar de fé, eu não poderia deixar de falar de Abraão. Em Gênesis capítulo de número 13, versículo 15 e 17, a palavra do Senhor diz assim: porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, e de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Uma promessa de Deus. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. Que promessa maravilhosa é essa que Deus promete a Abraão. E Abraão, que nasceu na cidade de Ur, às margens do rio Eufrates, uma cidade ali que poderia se comparada hoje, nos dias de hoje, como a Nova York, com comércio, uma cidade movimentada, próspera, rica, em vida cultural principalmente, em trabalhos manuais. E os mais antigos registros, eles indicam o que foram encontrado, a chamada uma escrita cuneiforme. Em vez de usar alfabeto, tinta e papel, os escritores eles usavam galhos para inscrever figuras na argila fresca. Então são ali documentos encontrados por arqueólogos, se podemos dizer assim, como documentos. Por razões desconhecidas, o pai de Abraão, Terá, ele decide mudar de cidade. É como se você pegasse e saísse da capital e fosse morar no interior. Então ele decide, porque ele teve um pressentimento, ele teve uma visão de que aquela cidade poderia ser invadida. E realmente isso aconteceu um século depois. Então Terá, pai de Abraão, ele decide sair dali. Ele decide ir para Canaã. Só que ele, devido às circunstâncias, algumas coisas que vão acontecendo, um choque cultural, eles andaram mais ou menos 965 quilômetros dali de Ur e pararam num lugar chamado Harã. Eles pararam ali para fazer morada. E ali eles viveram algum tempo, E ele para na metade do caminho e ali nesse lugar, Abraão já vai estar com 75 anos. Com 75 anos. E ali, casado já com Sara, eles recebem uma promessa de Deus. Recebem uma promessa de Deus de que eles iriam, Deus já tinha falado com eles, que eles teriam filhos, Mas isso foi passando, foi demorando, e aí Sara decide dar um jeitinho ali. E pela lei, ela pega uma das suas empregadas ali, e a Agar, e dá para o seu esposo, para eles terem um filho. E por lei, esse filho seriam de Abraão e de Sara. Olha só, querendo dar um jeitinho para agilizar as promessas de Deus na nossa vida. E aí nasce Ismael. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas o que eu quero chamar a atenção é para o tempo da promessa. Quando Deus ele volta e aparece como um viajante no acampamento de Abraão, ele declara que o filho que eles têm em mente virá de Sara, certo? A qual por acaso houve uma conversa. Nessa época Sara já estava com 90 anos, olha só o tempo. Com 90 anos, muito velha para ter filho. E ela pensa, por ser tão velha, ela ri da situação. Ela ri daquele momento, desacreditando que isso possa acontecer. Mas Deus é um Deus de promessa. É um Deus verdadeiro que se Ele fala, Ele cumpre. E Deus cumpriu. Deus abençoa e eles têm o filho Isaac. Olha só que interessante. Dentro de um ano, Sara dá à luz a um menino e chama Isaac, pela palavra hebraica que significa riso. Por que será,
o que parece bastante apropriado considerado a sua história. Assim como seu futuro, Isaque ainda encheria a tenda de seus pais com muita alegria. E aí eu já quero ir lá em Gênesis 22, 2. E disse Deus, olha só, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, a qual eu lhe direi. Deus fez a promessa, e agora Deus está testando a fé de Abraão, a fé de Sara. Porque eu vou falar algumas coisas aqui no decorrer. Gênesis capítulo de número 22, versículos 6 ao 8. E tomou Abraão a lenha para o holocausto, pô-la sobre o seu filho Isaque, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui. Eis-me aqui, meu filho. E Isaque disse para o seu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagina agora que Abraão ele fica sem resposta. Dá um nó na garganta e ele diz, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim eles foram e caminharam juntos. Que coisa difícil. Que situação que Abraão estava passando nesse momento. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Eu quero abrir um parênteses aqui. Diz uma lenda judaica, que Isaque tinha mais ou menos aproximadamente 37 anos aqui nessa época. É uma lenda judaica. Não quero afirmar que isso é o correto, é uma lenda judaica, que conta que Isaque tinha mais ou menos nesse período 37 anos. Imagina ali a amizade de Abraão, Isaque, pai e filho, sempre juntos, um ajudando o outro, fazendo os trabalhos diários. E agora, tementes a Deus, Abraão tem essa difícil tarefa de obedecer a Deus. Qual o propósito de Deus nesse negócio? E essa lenda também diz que Sara, ela tinha aproximadamente nessa época aí 127 anos. Se com 90 ela teve Isaque, né? Ela tem aí mais ou menos 127 anos. E diz essa lenda judaica ainda que ela, chocada com essa situação, ela morre nesse período. Não sei se é verdade, é uma lenda judaica. Pai e filho caminham 3 dias em direção ao norte ao Monte Moriá. Imagine como deve ser difícil essa caminhada. E aí nesse momento, obedecendo a Deus, teve aquele diálogo antes de Isaque perguntando, pai, onde está a lenha, onde está o cordeiro? E Isaque ainda confiante, sem saber o que fazer, mas firme no seu propósito, ele diz, Deus proverá o cordeiro para si. E no momento que ele toma a atitude de degolar o seu próprio filho em obediência a Deus, vem o anjo do Senhor e diz, para Abraão, pode parar. E aí diz no versículo 11, mas o anjo do Senhor lhe abordou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O que eu quero chamar a atenção aqui, Deus, ele diz assim, não toque no rapaz, disse o anjo. Na verdade, o próprio Senhor, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Como um Deus onisciente precisasse testar a fé de Abraão, né? Deus ele já sabia qual seria a atitude de Abraão. Isso fica para ensinamento para nós. Os escritores do Novo Testamento, eles verão mais tarde nessa história um presságio de um outro pai que sacrifica o seu filho. E foi lá no Monte Caveira. Imagine só,
o próprio Deus, tendo que sacrificar o seu próprio filho, ou seja, se colocando ele nessa situação de sacrifício vivo, simplesmente por amor, simplesmente para pagar os meus e os seus pecados. Mas o interessante é que nesse momento não tinha anjo para impedir a morte do nosso Jesus. Os anjos não estavam lá. Imagine o coração do Pai nesse momento. Mas no terceiro dia, porém, os anjos estavam lá, ao alvorecer, naquela manhã de domingo, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, quando a nossa fé é provada. Vou contar uma breve reflexão e eu já vou encerrar. Certa vez um rabino foi chamado para pregar na Argentina. E ele saiu do seu país de origem e veio para a Argentina. Fez escalas de 5 países, um voo cansativo, extremamente desgastante. Ele só queria chegar e ir para o hotel descansar para começar a sua semana de palestras ali na Argentina. E quando chegou no aeroporto, um outro rabino foi buscá-lo ali no aeroporto para levar para o hotel, conforme combinado. E ele entra dentro do carro, conversa, fala que está muito cansado. E aí o rabino que está dirigindo, que veio buscá-lo, fala para esse mestre: olha, só que antes de levar você para o hotel, tem uma mulher que ela está terrivelmente em depressão. Faz 6 meses que ela não conversa com ninguém, não recebe ninguém em sua casa. Ela está numa situação terrível. E eu vou passar lá na casa dela, no apartamento dela, para que você possa conversar com ela, que ela aceitou. Que se fosse você, ela aceitaria conversar. Aquele mestre, ele já ficou furioso, porque ele estava muito cansado. Ele só queria ir para o hotel descansar. E ele achou uma ofensa não ter perguntado para ele antes se ele queria ir até a casa dessa mulher. Mas mesmo assim, em contradição, ele foi. E quando chegou nesse apartamento, ele adentrou e ele viu a mulher e viu que aquela mulher parecia um zumbi. Ela não tinha cor, ela não tinha vida nos olhos. Ela estava terrivelmente num estado depressivo, pois fazia 6 meses que ela não saía daquele apartamento. E aí ele se sentou e pediu para que ela contasse a história dela, por que ela estava daquele jeito. E ela disse que tinha um filho de 19 anos, que na volta do sítio deles para a casa, ele sofreu um terrível acidente e veio a falecer. E ela contou para aquele rabino, para aquele mestre, o quanto o filho dela era bom. Um filho amoroso, honesto, trabalhador, carinhoso. Contou todas as qualidades do filho. E o rabino viu que realmente era um homem bom. E ela disse: o que você me fala? Falou para o rabino. E ele disse assim: você teve o prazer de vê-lo por 19 anos. Nós vemos que o seu filho, do jeito que você conta, ele era realmente um filho maravilhoso. Mas isso não satisfez ela. E aí o rabino pensa, ela fala: por que aconteceu isso? Por que Deus permitiu isso? E aí ele pega e fala assim para ela: se Deus de lá do céu falasse para você que havia uma alma maravilhosa para descer na terra e era necessário uma mãe para dar a vida a esse filho, só que ele viveria 19 anos, você aceitaria? Ela pensou e disse com a cara fechada: absolutamente que não, eu não aceitaria. E ele ficou perplexo com aquela resposta, porque a maioria das pessoas iriam dizer que sim. Aí ele fala assim: ainda bem que Deus não te perguntou.
Aquela mulher chorou tanto. E ele disse: você teve o prazer de ter essa alma junto com você por 19 anos. E aquela mulher chorou. E parece que um rio passou por aquela mulher, lavou a sua alma e trouxe de novo ela à vida. Trouxe alegria para ela novamente. E aquele choro foi um choro de desabafo. E o rabino presenciou aquilo e ficou muito feliz de ver que aquele peso na vida daquela mulher tinha saído. E ele pôde ir embora para o hotel descansar, aliviado também. Ao entrar no carro, ele disse: meu Deus, e eu estava tão furioso, não queria ir na casa dessa mulher, no apartamento dessa mulher. Que experiência que eu iria perder por simplesmente dizer. Se alguém tivesse perguntado para ele: você quer passar na casa dessa mulher antes? Ele diria absolutamente que não. E se Deus perguntasse para você: quer passar por uma prova? Quer viver uma experiência com Deus? Você diria absolutamente que não. Sabendo que muitas das vezes são provações que nos levam mais perto de Deus e das bênçãos que Ele tem preparado para nós. Às vezes vem algum obstáculo em nossa vida, colocando nós na direção certa do propósito de Deus. Fique com essa palavra. E para encerrar, em Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao vosso coração.